Livro O Valor Terapêutico do Perdão, terceiro capítulo. Saúde vezes ressentimento. Entre aspas, raiva, ódio, mágoa. Imagine-se, caro leitor, chegando atrasado pela manhã ao trabalho e sendo avisado que o seu chefe deseja falar-lhe imediatamente. Logo você se vê diante dele, que o aborda de forma intolerante e grosseira. Destaca-lhes defeitos e falhas, recrimina-lhes atitudes no desempenho profissional e fecha, entre parênteses, o sermão censurando-lhe o atraso. Enquanto ele lhe fala tudo, desenvolve-se uma série de alterações no seu organismo, pois que você se sente de alguma forma ameaçado. O seu corpo, como de qualquer outro animal, um pouco mais complexo em sua anatomia e função, desencadeia uma reação que foi estudada e descrita pelo médico e fisiologista norte-americano Walter Cannon, conhecida como reação de fuga ou luta, ou simplesmente reação de Cannon. Essa reação objetiva prepara o animal, do ponto de vista anatômico, funcional e emocional, para reagir diante de um perigo iminente. Na selva, na presença do predador, o animal tem acionado o seu sistema de defesa para preservar a vida. Nós somos espíritos, mas nosso corpo é um animal, um ser biológico. E é por isso que, ante a hostilidade do seu chefe, entendida por você, entre parênteses, espírito, como uma ameaça à sua integridade individual, ele reage da mesma forma como se fora um perigo de vida objetivo, como, por exemplo, a possibilidade de, ao atravessar-se a rua, ser atropelado por um automóvel em alta velocidade que buzina subitamente. 1.0 Estresse, emoções negativas e saúde. Ali, naquele momento, diante da admoestação, na sala do seu chefe, desencadeia-se uma sequência de alterações, preparando-o para lutar ou fugir. É claro que, apesar da sua vontade de reagir impulsivamente, não ficaria bem você sair em disparada, e muito pior seria se você se engalfinhasse com ele. Então, você ouve tudo atentamente, mas no seu organismo processam-se de imediato as seguintes alterações: intensa palidez cutânea, aumento de pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos, taquicardíaca, aumento da frequência respiratória, taquipneia, aumento da glicose sanguínea, hiperglicemia, aumento dos hormônios de estresse, adrenalina, noradrenalina, cortisona e etc. Priorização de sangue para os órgãos vitais e músculos. Esse estado tem curta duração, mas, algum tempo depois, ao relembrar todo o processo acontecido na sala do seu chefe, é como se você vivesse ainda uma vez toda aquela situação aflitiva. Como o seu organismo não sabe fazer a diferença entre um acontecimento presente, vivenciado agora, e um acontecimento passado. Ele, mais uma vez, se prepara para a fuga ou a luta, e todas aquelas modificações se repetem. Em casa, à noite,
ao deitar, você ressentido com o seu chefe, que agora é visto por você como um obstáculo, talvez até mesmo como um inimigo, rememora tudo mais uma vez o seu corpo detona a tal da reação de emergência. Ora, essa reação é benéfica e de vital importância para a manutenção da vida, permitindo-lhe agir e reagir satisfatoriamente para o enfrentamento de situações capazes de determinar um risco palpável à sua integridade física, inclusive com risco de vida. São suas principais características e funções: sobrevivência, efemeridade e relações com o medo, a agressividade e a hostilidade. Agora, imagine não haver conseguido libertar-se emocionalmente de tudo o que lhe foi dito por seu chefe. Entre parênteses, o que é bastante comum em nosso momento evolutivo e que, ainda por cima, se mantém ressentido, magoado mesmo com ele, relembrando com alguma frequência o acontecimento traumático. Nesse caso, a reação natural é imprescindível. A sobrevivência passa a ser nociva e passiva de determinar-lhe um desequilíbrio fisiopsicomático, com o estabelecimento de um quadro enfermiço. Isso está muito bem documentado e aceito cientificamente, a partir dos estudos do endocrinologista austríaco, depois radicado no Canadá, Hans Selve, que descortinou as reações deletérias do estresse continuado sobre a organização física. Hoje, aceita-se perfeitamente que há repercussões negativas relevantes sobre o sistema imunológico, reduzindo-lhe a função e determinando o aparecimento de várias enfermidades. Em outras palavras, a mágoa, o ressentimento, a raiva e outras emoções negativas, se mantidas por tempo mais prolongado, findam por repercutir negativamente sobre a saúde em demonstração inequívoca da participação das emoções na origem das doenças. O Dr. Redford Williams, da Universidade de Duke, em seu livro de Dietrich's Heart, O Coração Confiante, em tradução livre, estudando pacientes com diagnósticos psicomáticos de personalidade do tipo A, entre aspas, conclui, entre aspas, entre parênteses, 3 pontos, fecha parêntese. Parece claro que está com pressa e ser ambicioso não põe isoladamente o paciente em risco de sofrer um ataque cardíaco ou morrer de doenças coronárias. A hostilidade, a raiva e suas consequências biológicas são a parte tóxica do comportamento do tipo A. 3 pontos, fecha aspas, grifo meu. O Dr. Geraldo José Balloni concluiu em seu livro Da Emoção à Lesão. São muitos os experimentos que atestam a influência das emoções no sistema imunológico. E em seu site Psique Web esclarece-nos as catecolaminas, entre parênteses, adrenalina e noradrenalina, fecha parênteses,
afetam as relações imunológicas, seja por reação fisiológica, como, por exemplo, a contração do braço, seja por estímulo celular através de receptores específicos, entre parênteses, androgênicos, fecha parêntese, na membrana celular. O certo é que o aumento das catecolaminas inibe as respostas de anticorpos e as catelominas podem ter sua libertação condicionada a fatores neuropsicológicos. Fecha aspas, grifo meu. O Dr. Beni Siegel informa em seu livro Amor, Medicina e Milagres, também no que respeita à relação entre emoções e humanidade que, entre aspas, a composição dos hormônios liberados pelas glândulas suprarrenais em consequência da reação de fuga ou luta suprime o sistema imunológico. O sistema era perfeito para se haver com as ameaças ocasionais que as feras obrigavam nossos antepassados a enfrentar. Fecha parêntese. Grifo meu. E destaca conclusivo. Temos hoje provas experimentais de que as emoções passivas são como os desgostos, o sentimento de fracasso, bem como a cólera reprimida, levam à secreção excessiva desses mesmos hormônios, o que invalida o sistema imunológico. Fecha parênteses. Grifo meu.